Existem algumas situações que a gente precisa remover a tinta com o pincel. Quando a tinta já está seca, o que eu faço? Eu molho o pincel, certo? E pincelo com água. Eu posso tirar um pouco o excesso da água para não gotejar muito. E eu posso... É como se o pincel molhado fosse uma borracha. Então, o que eu faço? Eu posso pincelar, aqui eu pincelei só com água. E aqui, ó, a tinta ela já abriu. Aqui eu já tô varrendo o pigmento e encostando. Eu volto a molhar o meu pincel. Volto a fazer como se fosse uma varredura mesmo. Aqui, ó. Eu tô curetando o pigmento que tava na superfície do papel. Isso só é possível quando o papel é específico para aquarela, que é o caso. Eu posso usar ele como borracha, o que significa que aqui eu botei bastante água. Então, eu vou retirar o pigmento numa superfície maior. Então, eu dei umas varridinhas assim para extrair o pigmento da superfície do papel. Esse papel, ele é um papel especial, ele tem uma superfície trabalhada para a gente poder conseguir fazer isso. Por isso que não é qualquer papel que se usa para pintar aquarela. Para que a gente possa criar esses efeitos aqui, ó. No caso aqui, a tinta estava seca, eu molhei o pincel e vim varrendo e secando o pincel para que eu possa apagar, retirar a tinta que estava já seca na superfície. Certo? A tinta seca e o pincel molhado com água, limpo. Então, você consegue retirar a tinta já seca. Quando a tinta tá molhada, eu vou pincelar aqui, ó. Quando a tinta está úmida e eu quero retirar essa tinta com o pincel, aqui, a tinta está úmida e eu quero retirar, eu quero fazer aberturas nessa tinta que vai me deixar livre para fazer outras coisas, ou dar textura, fazer nuvens. Eu posso usar o pincel seco totalmente e eu posso remover essa tinta úmida do pincel seco com o pincel seco. Eu posso dar texturas, eu fico lavando o pincel sempre para tirar o pigmento dele, ele tem que estar sempre limpo. Então, ele vai retirar, ele vai aspirar essa tinta, esse pigmento com líquido. Quando o pincel tá bem seco, eu consigo retirar o pigmento e a tinta, mas ela tem que estar úmida nessa situação e o pincel bem seco. São duas situações diferentes que eu posso trabalhar. Você percebe que vou fazer mais uma retirada aqui. Os contornos, eles ficam diferentes. Aqui, a tinta de baixo ainda tá secando, mas os contornos, eles ficam diferentes. Esse aqui fica mais nítido, com a tinta seca, e esse aqui, ele fica mais texturizado, porque a umidade ainda existe aqui internamente do papel. A mesma coisa aqui. A tendência é do pigmento continuar invadindo a superfície que está úmida aqui. Então, por isso que fica com esses contornos com menos nitidez, né? Então, eu consigo retirar. Conforme a tinta vai secando, eu vou molhando o pincel. E assim eu vou retirando a tinta com o pincel.
removendo a tinta com o pincel. Eu consigo fazer, mas eu não consigo devolver o branco do papel. Por mais que eu pincele e por mais que eu retire essa tinta com o pincel seco, ela sempre vai ficar um resíduo. Porque o papel ele é poroso e ele vai sempre deixar um resíduo. Por mais que eu seque, mas ainda vai ficar um resíduozinho do azul aqui no papel branco. Mas é possível retirar boa parte dessa tinta, sim. Só molhando e secando, lavando e secando o pincel em água limpa e varrendo delicadamente a superfície do papel. Parece branco, mas ele tem um resíduo de azul ainda. Quando secar vai ficar mais evidente.